Gurizada, obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Conseguimos um pontinho fora de casa lá contra o Fluminense. Legal, um ponto fora de casa, 2 jogos, uma sequência que nós teremos. Fluminense já foi, agora vem o Palmeiras. Vamos lá, um 2-2 contra o Fluminense fora de casa não seria um resultado tão ruim se não fosse como nós construímos esse resultado e da maneira como nós estamos na classificação, na tabela principalmente. O detalhe dessa história toda, gurizada, é como nós construímos isso. O sabor amargo que ficou dessa partida, sabendo que o Grêmio poderia ter feito desde o início um jogo diferente do que o time foi colocado em campo, da forma como o Renato colocou o time, da forma como o Renato escalou os jogadores para essa partida. Chama atenção alguns fatos que eu quero trazer para vocês aqui ao longo desse vídeo, porque não tem explicação nenhuma o Renato começar o jogo sem nenhum meia e achar que sem esses meias o Grêmio vai vencer, e terminar o jogo com 2 meias em campo e achar que o Grêmio pode vencer tendo esses 2 meias em campo. Por que é 8 ou 80? Porque ou eu coloco os 2 meias e a gente vence, e a gente, no caso, a vitória seria o empate, e aí o Grêmio chegar até conseguir um pontinho para trazer para casa, ou se não, não pode ter nenhum meia em campo. A ideia do Renato desde o início da partida era o quê? Ter um Grêmio que jogasse no contra-ataque, tendo jogadores espetados de velocidade, e aí a velocidade que o Renato optou era o Edenilson pela direita, trocando muitas vezes com o Soteldo e o Aravena pelo lado esquerdo, ou o Aravena muitas vezes até pelo lado direito, e aí fazendo essa dobradinha junto com o Soteldo e o Edenilson virando o cara do meio. Só que quando tu tenta fazer uma jogada assim, de duas uma, ou tu precisa ter o teu ponta sempre desmarcado para poder sair na velocidade, porque o Edenilson não é esse cara da velocidade, ou tu precisa ter um mínimo de organização e agilidade com o teu meia, o cara para pisar na bola, para organizar o time, para ter agilidade no contra-ataque. Porque o Grêmio jogou todo o tempo assim, praticamente no 4-1-4-1. Um time que no 4-1-4-1, teoricamente, teria mais oportunidades para se fechar melhor quando o Fluminense viesse. Fazer aquele efeito sanfona e todo mundo se agrupar para fechar os espaços do Fluminense. Quando o Grêmio conseguiu aproveitar esse contra-ataque na velocidade do Aravena, e mais uma vez o Aravena fazendo essa grande partida, e aqui um detalhe importante, Reinaldo é quem dá o passe e depois lá na frente acaba chutando também, no rebote o Bright White faz o gol. Quando o Grêmio faz essa jogada que deu super certo, foi aproveitando a velocidade do Aravena. Só que a partir do momento que o Fluminense viu que o Aravena seria esse cara da velocidade, que o Aravena era o cara que estava solto ali na frente, tanto pela direita quanto pela esquerda, e o Fluminense entendeu que tinha que pegar o Aravena e tentar trancar ele para o Grêmio não ter mais essa oportunidade de saída, o Grêmio tinha o seu plano B, ou o seu plano 2, que era o quê? Ter no Soteldo o cara da organização pelo meio para tentar sair em agilidade, aliás, em rapidez. Só que o Soteldo não é esse cara. O Soteldo não é o cara que bota o pé em cima da bola e tenta organizar o time. O Soteldo é o cara que pega a bola, ele tenta driblar, ele vai pra cima, ele segura, ele vai andando com ela, daqui a pouco ele volta, e assim ele fica. E enquanto ele tá fazendo isso, não só o time do Grêmio vai pra frente, como o do Fluminense também vai. Então não adianta. Não adianta, o Soteldo não é esse cara. O Soteldo é o cara que, pra ficar ciscando, pra ficar prendendo aquela bola, pra ficar driblando na volta da área, dentro da área. Porque vem um defensor do Fluminense, daqui a pouco se irrita ou daqui a pouco se perde na própria força, dá-lhe uma lambada no Soteldo, o Soteldo já consegue um cartão amarelo pro cara, já consegue uma falta perigosa, já consegue daqui a pouco até um pênalti. É lá que o Soteldo tem que estar. O Soteldo longe da área, ele só vai apanhar. Ele só vai apanhar. Porque vai ser uma falta no meio do campo, o juiz não vai dar amarelo muitas vezes. Vai ser uma falta lá no meio do campo que não vai levar perigo pro Fluminense. Ou pro time adversário, seja lá quem for. O Soteldo chega a ser um desperdício jogando naquela função. E não precisava, porque nós tínhamos 2 meias no banco. 2 meias no banco. E o Grêmio sofreu demais no primeiro tempo. Mesmo o Grêmio saindo vencendo, a ideia do Fluminense não era quando que o Fluminense, não era o Fluminense chegar, e sim quando o Fluminense ia chegar e fazer o seu gol. Porque estava sacramentado o que ia acontecer. No primeiro tempo, o Marquezinho ele faz uma baita de uma defesa no chute do Lima. O Lima saiu cara a cara com o Marquezinho, aquilo ali foi um gol praticamente. Foi um gol praticamente. Depois foi o Arias que conseguiu fazer o gol numa falha, assim ó, bizonha do nosso sistema defensivo.
Olha isso, velho. Tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Grêmio marcando áreas. E deixaram espaço. Naquele efeito sanfona, todo mundo juntinho, agrupado. Só que não fecharam. Não fecharam o espaço. Então assim, não adianta tu ter todo mundo amontoado. E o pior de tudo é que o Renato gostou do que viu. O Renato na coletiva depois ele disse que ele gostou do esquema, ele tá gostando da forma que o Grêmio tá jogando. Então quer dizer que é grande a chance do Grêmio jogar dessa forma contra o Palmeiras de novo, tá? É gigante a chance, gigante. No segundo tempo, quando os jogadores do Grêmio perderam um pouco do gás já, porque o Renato não mexeu no intervalo, o Fluminense começou a dominar a partida e começou a ir pra cima até que conseguiu a virada. O que o Renato faz? Ele começa a mexer no time. Só que aí tem uma coisa que eu não entendo, e é o que eu disse lá no início do vídeo. Por que que pra tu sair jogando contra o Fluminense, os teus meias não servem? Mas pra tu tentar conseguir uma vitória sobre o Fluminense, que seria o empate naquele momento, tu coloca os teus 2 meias. Por que que tu tem que empilhar meias? Por que que tu tem que empilhar atacantes? Não, sabe, não tem justificativa, virou uma gororoba. O Edenilson, coitado, é um cara que não tem condições, velho. Ele tenta, mas não tem. Não vai mais, sabe? Então, assim, o Renato parece, muitas vezes, ele tá perdido, cara. Ele tá perdido. O Grêmio, a forma como o Grêmio jogou hoje não tem cabimento. Não tem cabimento. Chega a ser vergonhoso. O Fluminense tem o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro. Nós levamos uma pressão do Fluminense do início ao fim. O Grêmio foi jogar contra o Fluminense totalmente acadelado. O Grêmio sofreu contra o Fluminense do início ao fim, gente. Dá pra comemorar esse ponto? Dá. Claro que dá pra comemorar. Na situação que a gente tá jogando fora de casa, dá pra comemorar. Só que a gente sabe que esse time do Grêmio, ele joga muito mais. Ele pode muito mais. Muito mais. E é isso que dói no torcedor. Essa forma como o Renato coloca o time e faz o torcedor sofrer, parece que o Renato quer que isso aconteça. Parece que é da ideia do Renato fazer com que o torcedor sofra. Embora eu não acredite nisso. Embora eu não acredite que o Renato faça isso pelo mal do Grêmio. Eu não acredito que o Renato vá colocar esse time dessa forma, não, porque ele quer o mal do Grêmio, porque ele quer torrar. Não. Eu não acredito nisso. Mas às vezes fica aparecendo, cara. Então, assim, é lamentável. É lamentável. Ah, vamos comemorar, o Grêmio conseguiu um empate heróico no final, o Arezzo entrou bem, aliás, mais uma, né, que o Arezzo entra bem e ganha poucas oportunidades e quando ganha consegue fazer algo diferente. Legal, show de bola. Mas assim, comemorar, efusivo, não, temos que comemorar esse ponto porque foi um jogo. Não, isso não é do tamanho do Grêmio. Não, me desculpe. Não é para esse Grêmio que a gente torce. Não é, não é. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco, isso é ridículo. Isso é ridículo. É muito pouco, cara. Muito pouco. A gente não pode se acostumar com esse tamanho. O Grêmio não tem esse tamanho aí, não. Não acostumem o Grêmio assim, não.